Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15 a 19. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. Se você voltar ao começo do capítulo 21, os primeiros 14 versículos desse capítulo que nós lemos a partir do versículo 15, você vai encontrar o episódio em que os discípulos estão juntos com Jesus numa pescaria. E ali nós vamos encontrar nessa primeira parte do texto do capítulo 21, Jesus tratando Pedro como um entre outros discípulos. Não há nenhum tipo de tratamento especial, não há nenhum tipo de primazia. Jesus não dá nenhum destaque para Pedro, a não ser aquele mesmo que ele deu a todos os outros discípulos que estavam reunidos. E não se esqueça que nós estamos aqui já depois da ressurreição de Jesus, e Pedro sabia muito bem que ele tinha negado Jesus em uma ocasião, naquele período em que Jesus tinha sido preso e estava sendo conduzido para ser morto. E agora então, nesse episódio da pesca, do primeiro texto do capítulo 21, Jesus trata Pedro sem nenhum tipo de distinção, sem nenhum tipo de diferença em relação aos outros discípulos. E isso nos mostra dois aspectos importantes. Primeiro é que Jesus não está cobrando Pedro pelo fato dele ter negado. E segundo, que Jesus não tem nenhum tipo de preferência por um ou por outro discípulo. Todos são tratados da mesma forma. Mas é preciso você perceber, e no texto de hoje nós vamos notar isso, que não era assim que Pedro se entendia. Pedro entendia que ele era mais dedicado, ele era mais próximo de Jesus do que os outros. E aliás, se você já teve a oportunidade de ler os evangelhos, você vai encontrar em algumas situações a impressão de que havia mesmo alguns discípulos que eram mais próximos de Jesus. Tem até um cântico que as crianças cantam: Pedro, Tiago e João no barquinho, não é assim? E em várias ocasiões Jesus sai para orar e ele não leva todo mundo, ele leva 2 ou 3 discípulos que eram mais próximos. E isso é uma coisa natural no relacionamento humano. E aqui nós temos Pedro considerando a si mesmo como alguém muito mais próximo, muito mais importante para Jesus do que de fato ele era. E aí então nós vamos chegar a esse texto em que Pedro começa a questionar a Pedro, aliás, Jesus começa a questionar Pedro, e ele vai mostrar como é que essa relação dos dois de fato funciona. E o texto começa com Jesus perguntando a Pedro o seguinte: Pedro, filho de João, você me ama mais do que estes? E agora você já começou a perceber
que Jesus está dizendo: você realmente é diferente desses outros todos que estão aqui? Você me ama mais do que eles? Já que você se acha mais próximo, mais importante, alguém mais dedicado, você me ama mais do que estes? E aqui há uma peculiaridade muito interessante na pergunta de Jesus. Jesus usa uma palavra aqui que é a palavra ágape. Pedro, você me ama, e ele usa a palavra amor com a palavra ágape, que significa você me ama da mesma forma que eu amo os meus seguidores. O mesmo amor que você encontra de Deus em relação ao ser humano, um amor sem nenhum tipo de interesse, sem nenhum tipo de condição. Você me ama desta forma mais do que estes? Essa é a pergunta de Jesus. E aí então é interessante a gente perceber aí que Jesus usa uma expressão que não é muito comum, você não vai encontrar isso no Evangelho. Ele chama Pedro de filho de João. E ele só tinha feito isso uma única vez, que foi quando Jesus chamou Pedro para ser o seu discípulo. Depois, em nenhum momento, ele vai de novo usar essa expressão, a não ser aqui. E aqui, então, nós temos uma primeira pergunta de Jesus, usando um verbo, uma palavra, a palavra ágape, que mostra o tipo de amor que ele tinha e que ele também esperava de Pedro. E aqui nós temos que entender quem era Pedro. Pedro, você conhece muito bem a história dele pelo Evangelho. Pedro era um sujeito bastante determinado e ele esperava, assim como a grande maioria dos judeus, ele esperava um Messias que fosse um reformador, alguém que viesse e mudasse a realidade de Israel, expulsando o Império Romano. Essa era a expectativa de Pedro. Ele era adepto de um Messias reformador, e ele achava que era mais dedicado a Jesus, justamente por esperar dele esse tipo de atitude. E é exatamente aí que Jesus questiona a sua lealdade. Você me ama com o mesmo amor que Deus dedica à humanidade? E a resposta de Pedro é muito interessante. Ele diz assim: Senhor, tu sabes que te amo. Mas ele não usa a palavra ágape, ele usa a palavra filéu. Filéu é o amor entre amigos, é o amor que a gente dedica àqueles que são nossos próximos, aquelas pessoas com quem a gente se identifica. E aqui a gente pode dizer que a resposta de Pedro é quase que uma resposta casual, sem muita profundidade. Se a gente fosse atualizar para a nossa linguagem de hoje, nós teríamos dito assim: Jesus pergunta, você me ama com o amor de Deus? E Pedro responde, você sabe que você é meu chapa, você sabe que você é meu chegado, você é meu brother, é alguém com quem eu me dou bem. Você percebeu que a pergunta é uma e a resposta é completamente diferente? A resposta ainda demonstra que Pedro não entendeu que Jesus não era aquele Messias que ele esperava. Jesus não é o Senhor que domina, que é o que ele esperava. Jesus era alguém que veio para tornar possível a comunhão do humano com Deus. E então a resposta de Jesus para aquilo que Pedro tinha dito é: tome conta dos meus cordeiros, faça o que eu te preparei para fazer. E aqui essa expressão de Jesus demonstra que a sua amizade, ou a amizade que ele esperava de Pedro, era aquela de alguém que dedicasse a sua vida aos outros. Por isso ele diz: toma conta dos meus cordeiros. Ele esperava de Pedro que ele se dedicasse aos outros, aos pequenos, aos mais humildes, como o próprio Jesus tinha feito. Essa era a expectativa de Jesus. Mas o texto diz que Jesus pergunta uma segunda vez. E na segunda vez, ele usa exatamente o mesmo verbo. Pedro, filho de João,
Você me ama? E de novo ele usa a palavra ágape. Você me ama com o amor que eu dedico a você, que eu dedico a todos vocês? E aqui, óbvio, já começa a ficar claro que a pergunta de Jesus é como se estivesse dizendo: você tem certeza de que você está realmente identificado comigo? Sem aquele modelo que você espera que eu seja, do Messias libertador e reformador? É um questionamento agora de Jesus, a convicção de Pedro do tipo de Messias que ele acreditava. E aí, Pedro responde agora de uma forma um pouco mais séria, mas sem mudar a palavra. Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E adivinha qual foi a palavra que ele usou? A mesma, filéu, de novo. É como se ele estivesse dizendo: oh, Senhor, o Senhor sabe que o Senhor é meu chapa. O Senhor é meu brother, né? O Senhor é meu chegado. O Senhor me conhece, o Senhor sabe como é que eu sou. E aí novamente Jesus afirma: faça o que eu te preparei para fazer. E agora ele muda, ele não diz: toma conta dos meus cordeiros. Ele diz: pastoreie as minhas ovelhas. Pastorear é diferente de apenas tomar conta. E aqui o que Jesus está deixando claro para Pedro é: você deve ser o mesmo tipo de pastor que ele, Jesus, era. É como se ele, você se lembra muito bem da expressão de Jesus, quando ele fala dele mesmo como pastor. Ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. E é isso que Jesus está dizendo para Pedro: pastoreie as minhas ovelhas, ou seja, seja como eu, dedique a sua vida como pastor que dá vida pelas ovelhas. E aqui você tem que se lembrar que Pedro tinha negado Jesus justamente por temer pela sua vida. Por que Pedro negou a Jesus? Ele não negou a Jesus porque ele não acreditava no ensino de Jesus, mas porque a realidade que ele vivenciou era perigosa. Jesus tinha sido preso, agora estavam procurando quem eram os seus seguidores. E aí perguntam: você não estava com ele, né? Não, eu não, vai que me prendem, e vai que eu também vou ser morto como foi Jesus. Ele temia pela sua vida, e agora vem Jesus e diz: você tem que ser como eu, o pastor que dá a vida pelas ovelhas, questionando o tipo de compreensão que Pedro tinha a respeito do próprio Jesus. E aí então chega a terceira vez. Na terceira vez Jesus pergunta novamente, e agora há uma mudança. Agora o que Jesus faz? Ele usa o mesmo verbo de Pedro. Ele diz: Pedro, você me ama? E agora ele usa filéu. É como se ele tivesse descido daquela exigência de alguém que queria de Pedro um amor incondicional e tivesse agora dizendo: você realmente é meu amigo? Você realmente é meu chegado? Você é meu chapa? É isso mesmo? Você tem certeza disso? Agora a coisa passa para um nível mais de intimidade. É realmente meu amigo? E lembre-se que Jesus já tinha dito lá no capítulo 15, ele tinha dito o seguinte: vocês são meus amigos quando fazem o que eu mando. E agora ele está dizendo: você é realmente meu amigo? É isso que você está afirmando? Amar Jesus, na pergunta que ele faz na terceira vez, exige que Pedro entenda que tipo de Messias ele era. E aí o texto diz que Pedro ficou triste por ser perguntado pela terceira vez, por Jesus ter trocado o verbo e ter usado o mesmo verbo que ele tinha usado, como para indicar que Jesus veio até o nível de Pedro para dizer: esse é o amor que você me dedica? Você tem certeza disso? Eu perguntei se você devia ser como eu esperava e você respondeu de maneira superficial. Tá bom, eu vou até o seu nível. Você é realmente meu amigo? E agora então, isso entristece Pedro, porque faz que ele recorde da sua característica principal. Pedro era um sujeito obstinado, era alguém determinado.
aquele mesmo Pedro, e você vai encontrar isso de maneira simples no Evangelho, você vai encontrar na sequência, Jesus pergunta aos seus discípulos: quem é que estão dizendo que é o Filho do Homem? E Pedro responde, motivado pelo Espírito de Deus, responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz a ele: não foi carne nem sangue que te revelou, mas sim o Espírito. E aí você continua lendo o texto, e na sequência, Jesus fala assim: olha, o Filho do Homem vai ser preso, e ele vai ser morto. E Pedro fala: não, Senhor, não vou permitir uma coisa dessa. Ele tinha acabado de afirmar que Jesus era o Filho de Deus, e agora quando Jesus diz o que é que ele devia fazer, Pedro diz: não, nós não vamos permitir. E lembra qual foi a expressão de Jesus para Pedro? Arreda Satanás, você está contra o que Deus quer. Você viu como ele mudou rapidamente? Ele tinha acabado de afirmar, inspirado pelo Espírito, que que Jesus era o Cristo, e logo em seguida ele já estava querendo tirar Jesus do caminho proposto por Deus. Esse era Pedro, um sujeito obstinado. E agora, na resposta dele, ele diz: mestre, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Tu sabes todas as coisas é a afirmação de Pedro para dizer: o Senhor é o Cristo, o Senhor sabe o que eu penso e como eu me sinto. Mas Jesus quer deixar claro para Pedro que a adesão a Ele não é a de alguém que renunciou à liberdade para obedecer um líder, como Pedro pensava. Jesus quer mostrar a Pedro que a adesão a Jesus é aquela que confere liberdade por estar fundada sobre a amizade e não sobre a submissão. Por isso que Jesus tinha dito: vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu vos mando. Não porque eu sou o que manda, mas porque eu sou seu amigo. Jesus traz Deus para perto do ser humano, para que o ser humano entenda que Ele quer que nós caminhemos com Ele, não como alguém que está temendo alguém superior, mas como alguém que é amado, que é valorizado por Deus. E de novo Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas, faça o que eu te preparei para fazer. E aí então a gente olha para tudo isso, para toda essa explicação do texto, e fica pensando o seguinte: muito bem, o que isso tem a ver com a nossa realidade em 2025, na cidade de Vitória? E eu tenho duas coisas para dizer para vocês nesse texto. Primeiro, assim como acontecia com Pedro, também hoje em dia há muita gente que pensa que é mais próximo de Deus do que os outros. Há muita gente que acha que quando você discorda dele, você está discordando de Deus. Quando você não pensa como ele, e quando você não concorda com a compreensão que ele tem das coisas, você não está contra ele, você está contra Deus. Sabe de uma coisa? Está cheio de Pedro hoje em dia, cheio de gente achando que é dono de Deus. Eu sou mais próximo dele. E nas igrejas evangélicas, e de maneira geral, dentro do mundo evangélico, está cheio de gente pensando dessa forma. Não, Deus está conosco, nós somos o povo escolhido, nós sabemos o que é bom. Sabe nada, você é igualzinho Pedro, você é exatamente a mesma coisa. Mas nós somos o povo de Deus, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. E por que não obedece aquele que é o amigo que trouxe a Deus? Porque está interessado no seu próprio interesse, naquilo que ele acha importante, e não discorde dele. Sabe de uma coisa? A gente precisa quebrar um pouco a cabeça dos Pedros atuais. Está cheio de gente achando que é dono de Deus nos nossos dias. E uma segunda aplicação que eu acho importante a gente fazer, que tem a ver com a nossa realidade como comunidade. Imagine o seguinte: não é mais Pedro, não é Jesus perguntando para Pedro, mas Jesus perguntando para você: fulano, ciclano, você me ama mais do que os outros? Qual seria a nossa resposta para Jesus?
O que é que ele nos mandaria fazer em seguida? Para Pedro, ele diz: apacenta as minhas ovelhas, você foi preparado para isso. Para nós, o que é que ele diria? O que é que você deve fazer? Já que você é amado por Deus, e Jesus trouxe Deus para perto, para que a gente pudesse caminhar com Ele, e se Ele nos perguntasse: você me ama? Qual seria a sua resposta? E qual seria a profundidade da sua resposta? O próprio Jesus dá a dica a Pedro e dá a dica também para nós. No último versículo, versículo 19, ele diz: siga-me, siga-me. Não se iluda, o caminho de Jesus é o caminho da cruz. Quando ele diz siga-me, ele não está dizendo vou te dar uma vida boa, tranquila, vai estar tudo certo, você nunca mais vai ter problema, sua família vai funcionar maravilhosamente, a igreja nunca vai ter problema, ninguém vai se desentender com o outro, vai ser um mar de rosas. Não vai. Você vai entrar no caminho da cruz, que é o caminho seguido por Jesus e proposto para Pedro. Siga-me. E ao falar do tipo de morte que Pedro ia ter, a conclusão só podia ser essa: deixe de pensar pela sua própria cabeça sem entender a dimensão do amor de Deus. Entenda o amor de Deus por você e viva a partir dele. Se você fizer isso, você vai seguir o exemplo de Jesus, e que Pedro depois também seguiu, a ponto de ser aquele que deu a vida por aqueles que eram os seus comandados. Pedro foi morto em obediência a Cristo. O caminho proposto por Jesus para Pedro e para nós hoje é o caminho da cruz. A pergunta de Jesus continua: você que está aí sentado no banco, você me ama? Qual é a dimensão do seu amor? Qual é a profundidade dele? Me ama? Siga-me. Essa é a pergunta que Jesus nos faz nessa manhã. Que Deus nos abençoe. Amém.